Oi, gente, aqui é Edna, tudo bem? Hoje eu trouxe um tema aí bem interessante para estar conversando com vocês, né? Que é aí sobre quem recebe algum benefício por incapacidade, se essa pessoa que recebe aí esse benefício, né, por incapacidade de trabalhar, se ela pode continuar trabalhando. Mas antes da gente adentrar mesmo no assunto tema do vídeo de hoje, eu quero agradecer a todos vocês já inscritos aqui no canal. Muito obrigada. Quero pedir para você, está chegando aqui agora, não é inscrito? Inscreva-se. Ative o sininho ali, todas as notificações, para que você seja comunicado sempre quando eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Agora, bora lá para o assunto tema do vídeo de hoje? Vamos lá. E aí, quem recebe algum benefício por incapacidade pode continuar trabalhando? A resposta para essa pergunta é não. O aposentado que se aposenta por invalidez, que voltar de forma voluntária às atividades, ele terá sua aposentadoria automaticamente suspensa aí, né, pela Previdência Social. Existem dois tipos de auxílio aí por incapacidade que eu quero conversar com vocês aqui no vídeo de hoje, que são concedidos aí pelo INSS. Quais são esses auxílios? Nós temos o auxílio aí por incapacidade temporária, né? E o auxílio acidente. O que vem a ser aí, né, gente, o auxílio por incapacidade temporária. Ele também é conhecido aí por auxílio doença e acontece quando o trabalhador ele fica incapacitado provisoriamente aí de exercer suas atividades laborais, né? Doutora, o que vem a ser aí o auxílio acidente? Esse auxílio acidente, gente, o nome diz auxílio acidente. Ele acontece quando o trabalhador sofre algum acidente, né, no trabalho, ou ele é acometido por alguma doença aí profissional que ele tem adquirido ali, né, durante o exercício ali das atividades laborais dele ali, durante o exercício ali da profissão, né? Então, quando ele é acometido por alguma doença adquirida aí dentro da profissão, que comprove aí a limitação ou a redução aí da capacidade de trabalho, ele tem direito aí a receber o auxílio acidente, tá bom? Gente, outra pergunta aí, né, que me fizeram aí recentemente aí, doutora, quem recebe o auxílio acidente pode continuar trabalhando? Auxílio acidente pode continuar trabalhando? E a resposta é sim, gente. Por quê? Porque o auxílio acidente, ele é um benefício de natureza indenizatória, né? E ele tem como objetivo aí, de compensar aquele funcionário que necessita aí de maior esforço para estar exercendo ali o seu trabalho. Por quê? Porque ele está acidentado, então ele não vai ter aquela mesma disposição, né, a mesma vitalidade que ele teria se não tivesse acidentado. Então, por causa dessa redução da capacidade laboral após aí o acidente, é que esse funcionário, esse trabalhador, ele vai ter direito de receber o auxílio acidente e continuar trabalhando na empresa. Às vezes ele pode continuar trabalhando numa outra função, né, que não seja a que ele tem costume de exercer ali, exatamente porque ele está acidentado, né? Então ele vai continuar recebendo o pagamento dele e o auxílio acidente, enquanto aí permanecer né, desenvolvendo o resultado daquele acidente o qual ele sofreu, tá bom? Gente, vamos diferenciar aí, né, o auxílio acidente do auxílio aí por incapacidade temporária e o da aposentadoria por incapacidade temporária. Por quê? Porque o auxílio por incapacidade temporária e a aposentadoria por incapacidade permanente, eles são benefícios que têm o papel de substituir a renda do segurado, que está impossibilitado de trabalhar. Então, qual que é a diferença aí, né, do auxílio acidente com auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente? Que no auxílio acidente ele pode continuar trabalhando, né, e continuar recebendo aí o auxílio acidente. Já na incapacidade temporária e na aposentadoria por incapacidade permanente, ele não vai poder receber o salário e continuar trabalhando. Por que, gente, que ele não vai poder continuar trabalhando? Porque automaticamente quando ele voltar ao trabalho, né, esse auxílio por incapacidade temporária, ele perde a motivação,
né? Porque ele não vai estar mais incapacitado temporariamente para o trabalho, visto que ele voltou para o trabalho. Se ele voltou para o trabalho, né, esse auxílio aí de incapacidade temporária vai ser suspenso, porque ele não vai ter mais motivo de continuar sendo pago, ele voltou para o trabalho, né? Aposentadoria por incapacidade permanente. Capacidade permanente, se está incapacitado permanentemente, ele vai poder trabalhar? Não, voltou a trabalhar. O que acontece automaticamente? Suspende aí esse pagamento aí da aposentadoria por incapacidade permanente, porque ele quis dizer para a Previdência Social, para o INSS, oi, eu não sou incapacitado permanentemente aí para o trabalho. Ou então, ó, eu não estou incapacitado temporariamente para o trabalho. Por quê? Porque eu vou ter que trabalhar, eu posso trabalhar. Então, se ele pode trabalhar, ele não faz jus a receber aí esses auxílios por incapacidade temporária e por a aposentadoria por incapacidade permanente. Concorda? O que diz a lei a respeito do cidadão que recebe auxílio por incapacidade temporária ou a aposentadoria por incapacidade permanente e volta a trabalhar? Nós falamos agora há pouco, né? Se ele volta a trabalhar e ele deixa de receber esses auxílios aí, porque ele disse já para a Previdência Social ou para o INSS que ele pode trabalhar. Mas o que a lei diz sobre isso? De acordo com a Lei 8.213 de 91, nos dois casos aí o benefício é suspenso, né? O artigo 46 diz que o aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada, né? A partir da data do retorno. Retornou, vai ter ali automaticamente a sua aposentadoria cancelada. O artigo 60 diz que o auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do 16º dia do afastamento da atividade e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade enquanto ela permanecer incapaz. Aqui fala de como que dar-se-á esse pagamento, em que condições que ele será devido e tudo aí. O artigo 60 explica exatamente isso. O parágrafo 6º, né, do artigo 60 diz que o segurado que durante o gozo do auxílio-doença vier a exercer atividade que lhe garanta subsistência, poderá ter o seu benefício cancelado a partir do retorno à atividade. Aí eu já remeto vocês lá naquela hora que eu expliquei, né, que quando esse trabalhador volta a trabalhar, ele diz para a Previdência Social, para o INSS, oi, estou apto a trabalhar. Então, a lei diz que, a partir desse retorno à atividade, aí, o benefício dele será cancelado. Vale destacar ainda que o benefício é suspenso se o retorno ao trabalho acontecer de forma voluntária, né? Já havia dito anteriormente que, sim, ele voltando voluntariamente para o trabalho, ele está dizendo que ele está apto ao trabalho. Essa suspensão ela pode acontecer mesmo quando a atividade exercida for informal, de baixo valor econômico ou atividade eventual esporádica. Gente, aqui são pessoas que trabalham autônomos, pessoas aí que têm atividade esporádica, né? Que essas pessoas que têm esse tipo de atividade aí, esporádica, autônomo, né? Atividade eventual, essas pessoas também, se elas estiverem fazendo uso aí dessas assistências previdenciárias, elas voltando ao trabalho, automaticamente também suspende ou cancela aí para elas esses pagamentos, tá? O que acontece quando o trabalhador desempenha duas ou mais atividades e fica incapacitado aí de exercer uma dessas atividades? Gente, muito simples essa resposta, né? Quando o trabalhador exerce duas ou mais funções e fica incapacitado aí para desempenhar apenas uma delas, ele poderá garantir o auxílio por incapacidade temporária por causa dessa atividade que ele está impossibilitado de exercer, somente desta, tá? Nesse caso, a outra ou as outras atividades que ele está apto a exercê-las poderão ser exercidas por ele naturalmente, normalmente, né? Ele vai estar recebendo aí, no caso, o valor aí
de auxílio somente em relação a essa atividade laboral a qual ele ficou incapacitado, tá? O artigo 302 lá da Lei 8.213 de 91 diz que ao segurado que exercer mais de uma atividade abrangida aí pela Previdência Social, tem que estar abrangida pela Previdência Social, e estando incapacitado para uma ou mais atividades, inclusive em decorrência de acidente do trabalho, será concedido um único benefício. Aqui está dizendo o seguinte, gente, vamos explicar. O segurado que exercer mais de uma atividade abrangida pela Previdência Social e estando incapacitado para uma ou mais atividades, inclusive em decorrência de acidente do trabalho, será concedido um único benefício. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que se ele tiver três tipos de atividades, uma distinta da outra, e ele ficar incapacitado para as três, ele vai receber apenas um único benefício. Ele não vai receber um benefício para cada uma delas, entendeu? Lá na anterior, na explicação anterior, eu expliquei que se ele tiver apto para as outras atividades, né, e para apenas uma que ele não possa exercer, ele vai receber também um benefício referente àquela atividade laboral que ele não pode exercer, mas ele vai continuar podendo exercer as demais. Aqui nesse artigo 302 está explicando o seguinte: o artigo 312 está explicando que se ele ficar incapacitado para as três, ele não vai receber um para cada atividade laboral diferente que ele exerce. Não, ele vai receber apenas um, né, que abranja as três funções que ele ficou incapacitado para exercer, tá? Parágrafo 1º. No caso de incapacidade apenas para o exercício de uma das atividades, o direito ao benefício deverá ser analisado com relação somente a essa atividade, que eu acabei de explicar, entendeu? Devendo a perícia médica ser conhecedora de todas as atividades que o segurado estiver exercendo, né? A perícia vai querer saber quais são as outras funções que ele desenvolve, né, que ele exerce, para poder dizer que sim, ele vai ser beneficiado, né, com assistência ali para aquela atividade laboral, mas ele vai colocar lá, o médico vai dizer, não, ele para essa aqui ele está incapacitado, para as demais não, ele vai poder exercer e vai poder continuar recebendo por aquela que ele não pode exercer, né, porque ele vai deixar de perceber os rendimentos daquela função na qual ele está incapacitado de exercer, né. O parágrafo 4º diz que, quando o segurado que exercer mais de uma atividade se incapacitar definitivamente para uma delas, deverá o auxílio-doença ser mantido indefinidamente, não cabendo a transformação desse auxílio-doença indefinidamente ser transformado em aposentadoria por invalidez, né? Enquanto essa incapacidade não se estender às demais atividades. O que o parágrafo 4º está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte, gente, que quando o segurado exercer mais de uma atividade, ele se incapacitar definitivamente para uma delas, ele ficou incapacitado definitivamente para exercer uma das funções que ele exerce. Esse auxílio-doença, ele deverá ser mantido indefinidamente, mas não poderá ser transformado em aposentadoria por invalidez. Por quê? Por que não pode? Porque essa incapacidade laboral dessa função especificamente, ela não se estendeu às demais atividades. Ele pode exercer as demais atividades, entende? Então, ele não poderá ser aposentado por invalidez. Correto? Entendeu bem a explicação? Se quiser revê-la, volta o vídeo e reveja a explicação na íntegra, que você vai compreender muito bem essa explicação. Gente, tá gostando dos vídeos aqui do canal? Deixa aquele joinha esperto aí, gente, para fortalecer o canal. Não gostou do vídeo? Põe não gostei também. Essa simples atitude que você toma de curtir o vídeo, você está dizendo para o YouTube, o vídeo é bom, eu gostei do vídeo, ele é importante. O YouTube vai pensar assim, vai entender. Ah, o vídeo é importante, então vamos entregá-lo para mais pessoas. Ou seja, gente, você fazendo esse simples ato, você vai estar ajudando outras pessoas
a ver esse vídeo e a tirar as suas dúvidas, tá? Então, curte o vídeo. Ah, outra coisa, comenta aí no vídeo, fala para mim o que você achou desse vídeo. Deixa aí uma sugestão de tema que você gostaria de ver gravado aqui no canal. Deixa aí, doutora, grava um vídeo falando sobre tal assunto. Gente, eu vou pesquisar sobre o assunto, eu vou estar gravando esse vídeo com o maior prazer, vou trazer aqui para você, tá bom? Por enquanto é só. Eu quero agradecer você que ficou comigo neste vídeo até o final e te convidar para assistir os outros vídeos do canal e te dizer um até logo. Até o próximo vídeo. Tchau!